Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre linguagem não verbal. Haha! Eu tenho certeza que vocês ficaram aguardando o próximo vídeo, como eu havia dito no vídeo passado. Então vamos lá. Muito bem. Então assim, lembrando que linguagem não verbal também é chamada de linguagem de conduta, nós precisamos entender que existem vários tipos de linguagem não verbal. Por exemplo, tá vendo essa estátua aqui, no cantinho da sala onde eu estou? É um tipo de linguagem não verbal. Sim, é um tipo de linguagem não verbal. Ela tem representações, ela tem uma simbologia por trás. Uma placa de trânsito é uma linguagem não verbal? Sim, é uma linguagem não verbal. Por quê? Porque tem uma simbologia por trás, tem um significado. Se eu mudar minha voz e ficar mais assim, postada, é uma linguagem não verbal, apesar de eu estar falando, o que está por trás é o tom da minha voz, o que eu estou passando com o tom da minha voz. Se eu levantar uma sobrancelha, como eu também disse no vídeo passado, abaixar outra, isso é um tipo de linguagem não verbal? Sim, porque a fisionomia fala e o corpo fala. Muito bem, também citei que para a gente poder entender um pouquinho da linguagem não verbal, a gente precisa compreender de onde vem esse estudo, que vem da neurociência. A neurociência nada mais é do que o estudo do cérebro e das suas estruturas. Tá, vocês podem estar até pensando, meu Deus, eu tenho que estudar o cérebro, hemisfério direito e suas funções, hemisfério esquerdo e suas funções, corpo caloso, medula cerebral, cerebelo, pares de nervos cranianos, meu Deus! Calma, calma. Por quê? Porque eu tenho uma proposta para fazer isso para vocês. Sim, é uma proposta que é uma proposta irrecusável, mas eu só vou fazer no finalzinho do quinto vídeo que eu vou estar editando, ok? Muito bem. Eu não quero me prolongar, mas também não quero ser tão sucinta, porque alguns telespectadores já me deram um toque. Pô, Cecília, fala mais e tal. Sinal de que o tema é interessante e de que a coisa realmente tem a ver com o nosso dia a dia, senão a gente não teria essa necessidade, não é mesmo? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a linguagem não verbal, que também é chamada de linguagem de conduta, ela perpassa por essas questões cerebrais. Por que perpassa? Porque, na verdade, as nossas reações, elas estão todas concentradas aqui, quimicamente falando. Nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa inteligência, que comanda a fabricação de uma forma assim, bem sucinta e simplista, tá? Comanda o que é necessário para aquela situação em que eu estou inserida. Então, se é uma situação de prazer, vai lá, serotonina, faz o seu papel. Se é uma situação de medo ou de espanto, algo que eu tenha que reagir de forma imediata, vai lá, adrenalina, faz o seu papel. Muito bem. Essas estruturas cerebrais que eu disse para você que a neurociência estuda para nos orientar melhor nessa proporção do estudo da linguagem não verbal, vai nos ajudar a compreender duas questões importantíssimas e fundamentais do meu ponto de vista, que o profissional renomadíssimo, reconhecido entre os 100 melhores cientistas do século XXI, né, cientista da pesquisa do desenvolvimento humano, que é Paul Ekman, ele estudou e defendeu toda a dissertação de doutorado dele, ele é PhD, livre docente, firmada nestas questões. Ou seja, nós temos 5 emoções principais. E para a gente poder entender como a linguagem não verbal está inserida dentro do nosso sistema neurológico e que vai ser refletido externamente
na nossa fisionomia e no nosso corpo, a gente precisa compreender, então, esse código que ele chamou de código de Ekman. Resumidamente, ele disse o seguinte, são 5, né? Como eu disse, 5 emoções. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo ou desprezo e o medo. Muito bem. Todos eles necessários para a nossa sobrevivência, necessários para o nosso aprendizado, necessários para os nossos relacionamentos. Tudo na dose certa, tudo na dosagem, né, adequada, para que nós não fiquemos eufóricos, porque alegria excessiva é euforia, e isso já não é natural, né, e nem fiquemos tristes profundamente, porque vira depressão, é uma doença, precisa ser tratado porque pode levar à morte. E assim sucessivamente. Então ele disse, dentro do estudo dele, que isso faz parte do DNA do ser humano, está na célula do ser humano. E que a raiva aqui no Brasil ou lá na China movimenta os mesmos músculos. Por isso que entender como funciona a massa encefálica me ajuda a compreender certos movimentos faciais que é possível fazer, que muitas vezes nós não percebemos que estamos falando para o outro através da nossa cara. Às vezes a gente até percebe, né? Porque a cara tá tão escancarada que você fala, meu Deus, dá até medo. Mas em outros momentos, só a sutileza da expressão facial ou do corpo é que vão ajudar com que eu perceba realmente o que aquela pessoa está querendo me dizer. Esse instrumento, né, esse estudo, ele é possível para todas as pessoas que têm interesse. O acesso a esse estudo é para todos aqueles que lidam com gente, que trabalham com pessoas, que gostam de trabalhar com pessoas e que têm a necessidade de conhecer mais e melhor e aprender a lidar com essas pessoas nas várias situações. Então essa ferramenta, ela pode sim ser aprendida e desenvolvida no dia a dia, no nosso dia a dia. Seja a pessoa um palestrante, seja um professor, seja um advogado, seja um cabeleireiro, seja a profissão que for, um médico, um terapeuta, não importa. O que importa é que é real, isso é verdadeiro, né? É cientificamente comprovado. Então, nós precisamos compreender essas questões que eu acabei de falar para poder dar, né, seguimento ao estudo. E hoje eu quero dizer para vocês que, apesar de aparentemente dar a sensação de que, nossa, é muita coisa, deve ser difícil, eu digo para vocês que as dicas que nós podemos dar em termos de estudo podem facilitar muito o dia a dia de quem quer ingressar nesse caminho. A primeira dica é saber que emoção e sentimento são diferentes. Como eu disse, Paul Ekman estudou, criou o código de Ekman, que são as 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, nojo, desprezo e medo. Essas 5 emoções pertinentes ao ser humano, elas são fisiológicas. Por quê? Um exemplo. Eu estou no trânsito e alguém me fecha. O que vem na hora? Vontade de falar um palavrão. Isso todo mundo tem. Pode ser o mais bonzinho, o mais cristão possível da face da terra. Algumas pessoas soltam aquele palavrão. E aí que mora o perigo, não é verdade? Por quê? Porque o outro pode escutar, porque tá ali, né, pareado, no farol. Seu filho disso, seu filho daquilo e por aí vai. Ou você pode
engolir aquela situação e pensar: não aconteceu nada com ninguém, nós estamos aqui inteirinhos, os nossos carros estão inteirinhos, graças a Deus, deixa pra lá. Então, isso é o quê? É um sentimento, porque a diferença entre emoção e sentimento é exatamente esse espaço. Emoção é o que vem de supetão, é o impulso, é aquela emoção que, tipo, não tem filtro, pensou, falou. E o sentimento é exatamente o oposto. Eu paro, olho, penso e depois eu reajo. Então, esse norte é o caminho para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo. Muito bem? Então, aguardem o próximo vídeo, que eu terei o maior prazer em estar aqui com vocês, estudando essa nova possibilidade, ok? Até breve e não esqueçam, a linguagem não verbal é aquela que não usa o verbo. E vamos lá, comecem a pesquisar e mandem as suas questões. Um grande abraço!